Paz do Senhor, boa noite a todos. Que bom ver essa igreja linda assim, cheia. Gente, essa igreja é fértil, né? Quanta criança, né não? Que legal, muita criança. Oi? Trabalho. O povo aqui não vê televisão não, né? Tá legal. Que bom, gente. Isso é uma grande responsabilidade, né? Como o pastor Érico falou, aqui tem outra igreja. Mas essa igreja depende da gente. E a gente tem que ser responsável por essa turma que está aqui, porque eles dependem da gente. Hoje de manhã nós falamos sobre o poder da palavra dos pais. Se você não pôde vir, acho que ainda tem uns 20 livros desse aqui sobre o poder da palavra dos pais. Esse livro é uma bênção. A gente precisa saber o que fazer com essa nova geração. E a gente pensa que dar escola e dar uma boa casa e vestir bem, que isso é o suficiente, não. Né? A gente precisa construir uma boa autoestima neles. A gente precisa fortalecer emocionalmente e a gente não sabe fazer isso. Ninguém aprendeu a fazer isso. Então, esse livro aqui vai ajudar você nesse sentido. Se você já é avó, leva de presente para sua filha, para sua nora, para o seu filho, né? Para ajudar os seus netos. Bom, gente, para quem está me vendo pela primeira vez aqui, eu estou aqui desde sexta-feira. Começamos sexta, sábado, 5 e 7 horas, hoje de manhã e agora à noite. Amanhã estou indo embora, passou depressa demais, foi intenso, né? Foi rápido e eu já estou com saudade de vocês, e já profetizei desde o dia que eu cheguei, já falei até a volta, né? E eu espero voltar mesmo, fiquei apaixonada pela igreja, vocês são uma bênção, né? E essa noite eu quero, hoje de manhã, a gente ficou na dúvida se fazia a mesma mensagem, mas aí o povo da manhã queria voltar à noite, então a gente resolveu fazer uma mensagem diferente para aproveitar um pouquinho mais. E se você quiser conhecer um pouquinho mais desse ministério também, antes que eu esqueça, você pode entrar lá no site elisabethpimentel.com.br, de lá.com.br. De lá você tem um canal do YouTube que tem vídeos toda semana. Você se inscreve no canal, clica no sininho lá, que aí a gente avisa você quando tem um vídeo novo. São videozinhos, tem palestras de 1 hora, mas toda semana tem um videozinho de 4, 5 minutos que tem abençoado muita gente. Eu tenho ouvido testemunhos de pessoas que têm mudado muito a partir do que têm ouvido, né, desses vídeos. É gratuito, e você vai fazer um tratamento semanal ali de 4 minutos para refletir na sua área emocional, nos seus relacionamentos. E aí a gente vai crescendo junto. E aí você distribui aí, não é? Compartilha com seus amigos. Nós precisamos ser um povo sarado emocionalmente, não é, gente? Então, vamos cuidar das nossas emoções, vamos cuidar dos nossos relacionamentos. A gente precisa ser sal e luz nesse mundo. Mas para a gente poder ajudar outras pessoas, a gente precisa de ajuda também. Anêmico não doa sangue, não é assim? Então, a gente tem que se fortalecer para fortalecer as pessoas, não é? Então, por isso que a gente tem esse trabalho aí para ir crescendo junto. Bom, eu quero falar para você hoje de algo que está lá em Efésios 4:32. Efésios 4, deixa eu ver se é isso mesmo. Tá. Efésios 4, versículo 32. Se você for encontrando, você vai dizendo amém. Se não encontrou, diga misericórdia. Amém? 4:32 diz o seguinte: antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Vamos orar? Senhor Deus, abençoe esse tempo aqui na tua presença. Espírito Santo, unge nossos corações e mentes. Tira todo o empecilho que tem impedido de que a sua vontade se realize. Fala aos nossos corações de maneira clara.
Que cada palavra que seja dita hoje seja para glorificar o teu nome e mudar nossas vidas. Nós te agradecemos pelo fruto da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Quero falar com você, talvez você já esteja ouvindo isso muito, mas nunca é demais. Eu quero falar sobre perdão. Uma vez alguém falou assim: quem será que tem mais facilidade de perdoar, homem ou mulher? Aí, uma vez uma pessoa disse assim: mulher não perdoa nunca, né? Mas perdoa sim. Mas tem uma história de uma mulher que o marido dela acabou com a vida dela. Ele fazia ela sofrer tanto que essa mulher adoeceu e morreu. A história conta que aquele sofrimento foi batendo, e ela desgostosa, adoeceu, morreu. Quando ela chegou no céu, um anjo recebeu ela com muito amor e muito carinho e falou: querida, aqui você vai encontrar paz. Deus enxuga todas as suas lágrimas a partir de agora. Mas o anjo estava de um lado do portão e ela do outro. Aí ela falou assim: que bom, eu estou feliz, mas como é que eu faço para entrar? Aí, você que abre o portão? Aí ele falou: não, o portão abre sozinho. Mas você só precisa soletrar uma palavra. Aí ela falou: mas e se eu não conseguir? Se você não conseguir, tem um alçapão aqui embaixo que vai abrir, eu sinto muito, mas você vai lá para o departamento de baixo. Aí ele falou assim: mas não fica nervosa não, você vai conseguir, a palavrinha é simples, é amor. Aí ela, A-M-O-R, o portão abriu e ela entrou. E aí ela foi muito feliz ali, e um dia ela estava passando perto do portão, e aí o anjo falou assim: olha, me chamaram num outro departamento, eu vou ter que dar um pulinho lá, eu preciso de alguém que tome conta do portão. Você já sabe como é que funciona, você pode ficar aqui para mim? Ela falou: claro, vou me sentir bem, sendo útil. Aí ela ficou ali. E como Deus é justo, sabe quem apareceu naquele dia? O marido dela. Aí o marido dela apareceu no portão, ela falou assim: ó, você por aqui? Aí ele falou assim: pois é, eu estou surpresa também. De repente eu apareci aqui. Eu estava dirigindo um carro importado que corre pra caramba. Eu acho que eu dei tudo a velocidade que ele tinha. E eu estava viajando pelo mundo com aquela enfermeira bonita que cuidou de você, porque eu casei com ela. Sabe aquele dinheiro todo que você me ajudou a ganhar e eu não quis gastar com você? Eu estava gastando com ela. A gente ia para hotel, viajava para o mundo. O cara morreu e ainda infernizou a vida dela, né? Aí, pois é, eu estava gastando meu dinheiro todo com ela. De repente, eu acho que eu bati num poste e vim parar aqui. Mas o que você está fazendo aí? Você que toma conta do portão? Ele falou assim: não, eu só estou fazendo um favor para o anjo. Aí ele falou assim: então tá bom, então abre logo. Ela falou assim: não, ele abre sozinho. Aí ele falou assim: o que eu tenho que fazer? Uma palavrinha que você tem que soletrar e o portão abre. E se não abrir o portão, vai abrir um alçapão e você vai direto para o inferno. Mas é só soletrar uma palavrinha. Aí ele falou assim: tá bom. Se você, que é tão pouco inteligente, conseguiu acertar essa palavrinha e abrir, eu vou fazer isso com a maior tranquilidade. Qual é a palavra? Ela diz: Arnold Schwarzenegger. Sabe para onde ele foi, né, gente? Pois é. Mas mulher também tem facilidade para perdoar se a gente entender o que é perdão. E eu queria falar com você aqui hoje que Jesus deu uma ordem. Ele não fez um pedido. E toda ordem precisa ser obedecida. E quando Deus dá uma ordem, Ele não dá uma ordem só porque Ele gosta de ser, porque Ele é excêntrico, não. Ele dá uma ordem porque obedecer essa ordem é bem para nós. Nós somos beneficiados. Deus não precisa que a gente faça nada por Ele. Ele tem tudo, Ele é tudo. Certo? Então, tudo que Ele manda a gente fazer, quem vai receber o benefício somos nós. Muito bem, Ele mandou perdoar. E a gente tem que pensar, antes de tudo, que perdoar é uma questão de obedecer. É ou não é? Se eu preciso... Quantos aqui amam a Deus? Muito bem.
João 14, 21 diz: aquele que guarda os meus mandamentos e obedece é aquele que me ama. Se eu amo a Deus, eu tenho que obedecer. Se eu não obedeço, eu não amo. Jesus diz: eu amo meu Pai, por isso eu faço a vontade dele. Eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu Pai. E a gente fica aqui nesse mundo cheio de vontade. Eu não quero isso, não estou afim daquilo, eu quero a minha felicidade, eu busco o meu prazer. A gente fica pela vontade da gente. A vontade boa, agradável e perfeita é a de Deus. E a gente precisa, como crente que realmente quer fazer a vontade de Deus, renunciar à nossa e aceitar que a de Deus é melhor, mesmo que a gente não esteja com vontade. Amém, gente? Se a gente for seguir a vontade da gente, a gente vai ficar perdido, porque hoje eu estou com vontade de uma coisa, amanhã outra, mas depois da manhã outra. A nossa vontade flutua, a vontade de Deus é firme. Ela foi ontem, hoje, sempre será a mesma. Então, perdoar é uma questão de demonstrar para Deus que a gente ama, então a gente obedece. Amém? Aí a gente pode pensar o seguinte: bom, como é que eu vou obedecer se o meu coração está cheio de mágoa? A dor está aqui ainda. Eu estou triste por alguma coisa que alguém fez comigo. Como que eu obedeço e perdoo se eu não estou sentindo isso sair do meu coração? Olha, Deus não ia dar uma ordem para mim e para você que tivesse fora do alcance da gente. E se Deus ligasse perdão a sentimento, ia ficar fora do alcance. Porque a gente não sente aquilo que a gente escolhe sentir. Quantos aqui já se apaixonaram na vida? Levanta a mão. Se você é casado, querido, você acha melhor você levantar a mão. Certo? Levanta, porque senão o negócio não vai ficar legal. Bom, se você se apaixonou um dia, eu aposto que você não fez uma pesquisa de mercado para se apaixonar. Você, quando viu, estava se apaixonando, não era assim? A gente ama, não é porque a gente escolheu sentir aquilo, o sentimento nasce. Por isso que a Bíblia fala: irai-vos e não pequeis. Deus não está incentivando a ira, Ele está dizendo assim, não dá para evitar o sentimento, mas dá para evitar o que vai fazer com o sentimento. Não é? Bom, perdão não tem a ver com sentimento, por quê? Porque perdão é escolha, não depende de você sentir, depende de você decidir. E o maior incentivo para eu decidir perdoar é que eu estou obedecendo a Deus. Amém, gente? Esse é o incentivo. Se eu não sentir ainda, não se preocupe. Você escolhe obedecer, determina que vai perdoar e o sentimento vai sair aos poucos. Você fala todo dia: eu perdoo fulano, eu perdoo fulano, eu perdoo fulano. E você ora e vai dizendo, ora e vai declarando que você perdoa, o sentimento vai sair aos poucos. Eu sei que muitas pessoas já ouviram falar que perdoar é esquecer, não já? Só se você tiver amnésia. Não tem possibilidade. Você não esquece um fato que aconteceu na sua vida. Principalmente porque quando alguma coisa marca a vida da gente, não tem como esquecer. Acontece que quando uma pessoa diz quem perdoa esquece, ela está dizendo isso. Quem perdoa não fica toda hora lembrando daquilo e remoendo, jogando e cobrando. É isso que diz quando perdoar é esquecer. É não ficar cobrando o que você perdoou, lembrando a pessoa que você perdoou, recordando as coisas. Mas não vai apagar da sua memória. Aliás, a gente não pode apagar coisas da memória e achar que vai ter benefício com isso. Nós fizemos aqui uma palestra sobre Revendo Caminhos. E fala sobre a gente lembrar das coisas para tratar dessas coisas. Se você abafa uma situação ruim que te aconteceu, é a mesma coisa que pegar uma bola, botar no fundo de uma piscina e segurar. Quando você faz isso, você faz força para baixo e a bola faz força para cima. Se você travar uma batalha com a bola, quem é que ganha? A bola. Sua resistência acaba. Quando você faz uma força absurda para guardar lá no fundo da memória alguma coisa que te magoou muito e você fala assim: não quero me lembrar disso, quero esquecer isso. Quando você faz isso, você gasta uma energia emocional absurda para manter aquilo fora da consciência.
essa energia que você gasta, você pode usar para enfrentar a lembrança e superar a lembrança. E depois, a energia está por sua conta para você produzir com ela. Amém? Então, a gente não foge da dor. A gente enfrenta a dor, porque aí depois a gente esquece mesmo. Freud falava assim, é preciso lembrar para depois esquecer. Você lembra, resolve, e aí você não precisa voltar naquilo o tempo todo. Quando você sabe que perdoou? Quando você lembra e não dói mais. Você levou um tombo, fez uma cicatriz no joelho, você olha, lembrou do tombo de bicicleta direitinho. A cicatriz está ali, mas não dói mais. Isso é o sinal de que você perdoou. Aquela emoção, aquele fato não controla mais o seu sentimento. Você está no controle. Isso é perdoar. Amém, gente? Muito bem. Outra coisa. Deixa eu perguntar um negócio para você. Para quem aqui, 200 mil reais faria uma boa diferença hoje? Levanta a mão. Gente, 100, eu ia rir 24 horas por dia. Certo? Ia mudar a história. Agora, vamos imaginar que você tem um cheque ou uma nota promissória de alguém que deve você 200 mil. Esse cheque está na sua mão. Você não aceita não receber. Todo dia você bate na porta da pessoa que te deve porque você quer receber. Acontece um detalhe importante. A pessoa faliu. Mas você não quer saber que ela faliu. Você quer receber. Todo dia você perde um tempão indo na casa dela, batendo na porta e cobrando. Agora fala uma coisa para mim. O teu prejuízo foi grande de 200 mil. Mas o juro não está sendo grande também? Porque cada dia que você perde cobrando essa pessoa, você está deixando de resolver sua vida e o juro desse dinheiro está aumentando. Porque está destruindo o seu tempo, não é assim? Se essa pessoa faliu e não vai te pagar, a melhor coisa que você deve fazer, mesmo doendo, é rasgar o cheque e a nota promissória. Acabou, você não pode mais cobrar. Quando a gente perdoa, dá essa sensação que você rasgou um cheque valioso. Porque você não admite ter sido lesado daquela maneira emocionalmente e você perdoa. Perdão é uma perda grande. Você admite, perdi, mas eu perdi só aquilo. Eu não vou perder mais nada agora, porque agora eu vou cuidar da minha vida. Amém? Tudo que a gente faz em relação a perdão, o benefício maior é para nós. Jesus fala, perdoe 70 vezes 7. Quando eu li isso na Bíblia a primeira vez, eu fui fazer a conta. Eu falei, eu quero saber quanto é 70 vezes 7. Aí um pastor falou para mim assim, a conta, Elizabeth, você faz assim, 7 vezes 7, 49. Vezes 7, não sei quanto é mais, vezes 7, vezes 7. Eu tentei fazer, não cabe em calculadora. É muito grande. Aí eu falei, bom, é perdoar infinitamente. E aí, como eu era convertida de pouco, eu orei para Deus e falei, o Senhor está sendo injusto comigo. Porque eu vou passar o resto da minha vida perdoando? Quando eu entendi sobre perdão, eu percebi que Jesus não está sendo injusto comigo, não. Ele estava me salvando. Porque cada vez que eu percebo, eu me liberto. Eu não fico preso a nada. Jesus quer a gente livre. Ele não quer a gente amarrado, com bola de prisioneiro nos pés, arrastando mágoa e ressentimento, não. Ele está cuidando da gente. Então, tudo que eu falar aqui sobre perdão, pode ter certeza, é benefício para quem perdoa. Amém, gente? Então, você não está sendo lesado, você está sendo abençoado. Outra coisa que tem a ver com perdão. Existem duas realidades espirituais: justiça e misericórdia. Vamos pensar uma coisa. Se Jesus voltasse agora, e se antes dele voltar, ele mandasse um anjo aqui e falasse assim, como vocês querem que eu vá? Com justiça ou com misericórdia? O que a gente ia escolher?
haja misericórdia. Certo? Acontece que a Bíblia diz que não tem 2 pesos e 2 medidas. O que eu escolher para mim, o que eu escolher para o outro é o mesmo que vem para mim. Certo? O que isso tem a ver com perdão? Quando eu não perdoo, eu fiz um julgamento de uma causa. Eu assumi o papel de meu advogado. Eu disse, isso aqui foi injusto, eu não merecia isso, quem fez isso tem que pagar e está condenado à prisão perpétua. Eu dou o veredito, eu julguei a minha causa e fui meu advogado. Eu tomei o lugar de juiz e dei o veredito, eu não vou perdoar, ele não merece. Quando eu faço isso, eu usei de misericórdia? Não, eu usei de juízo. Além de ter julgado a minha própria causa, eu tomei o lugar de juiz, e o lugar de juiz é de Deus. Ele é que pode julgar. Só que a gente não quer entregar para Deus, porque Deus é misericordioso. Você fala, eu não vou entregar para Deus não, que Deus vai ser bonzinho demais, eu quero que Deus acabe com ele. Aí você não quer entregar, mas é tudo de Deus. Ele vai fazer o que ele achar que tem que fazer. A gente não está aqui para controlar o destino de ninguém. Então, quando eu digo que não perdoo, eu usei de juízo. Se eu usei de juízo, eu vou atrair juízo. Se eu quero ser recebida por Deus com misericórdia, eu tenho que agir com misericórdia. Então, o que eu faço com a minha mágoa e o meu ressentimento? O que eu faço com essa causa, com essa situação que eu fui lesada? Eu pego a causa, entrego para Deus e falo, Senhor, não quero cuidar disso mais. A partir de hoje, está na sua mão. O que o Senhor fizer, está feito. Amém, querido? Eu paro de julgar uma causa. Eu não quero mais julgar essa causa. Eu não quero mais arrastar aquela pessoa na minha mente. Sabe por quê, querido? A pessoa que magoou você, ela te causou um dano. Daquela vez, naquela situação. Agora, quem está causando dano a você é você mesmo. Sou eu mesmo quando não perdoo. Porque a pessoa causou dano naquela situação. E eu pego aquela situação e fico remoendo. Todo dia eu lembro daquilo. Todo dia eu falo comigo. Todo dia eu brigo com a pessoa dentro da minha mente. Todo dia eu fico ali naquela luta. Então, quem está causando mal a mim mesmo, sou eu. É você. A pessoa fez um mal àquela situação. E você perdura o mal. Trazendo aquela luta constante. Romanos 12, 19 diz, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Mateus 7, 1 diz, não julgueis para que não sejas julgado. Amém? Outra coisa que o perdão faz, o perdão liberta. A quem? A quem perdoa. Uma vez eu vi um filme, onde 2 rapazes passaram no lugar errado na hora errada. Tinha um assassinato cometido ali. Um cara que era guarda de um banco, noturno de um banco, viu o assassinato. Só que quem assassinou foi o amigo daquele guarda. Aquele homem, injustamente, depois contra os 2 que estavam passando na hora para salvar o amigo dele. Para garantir que aqueles 2 ficassem presos para o resto da vida e não saísse, não conseguisse provar a inocência, aquele guarda conseguiu se prontificar para trabalhar lá no presídio, onde os 2 estariam cumprindo pena perpétua. O presídio era num deserto. 20 anos aqueles 2 prisioneiros tentaram sair. Fizeram um plano de fuga que não dava certo. Um dia, depois de 20 anos, aquele guarda disse para os prisioneiros assim, para de tentar. Eu estou aqui para garantir que vocês nunca saiam desse deserto. E aí os prisioneiros disseram para ele assim, engraçado, você fala como se o prisioneiro fosse eu e você fosse livre. Você já prestou atenção que há 20 anos você deu a sua vida nesse deserto? Todos nós estamos presos. Só tem uma grade separando a gente.
É isso que acontece quando a gente não perdoa. Você vigia a pessoa que te magoou. Você está se aprisionando também. Quando a gente perdoa, a gente libera a gente mesmo. Você fica livre desse peso, dessa corrente. Deus quer você livre. Jesus morreu naquela cruz para nos libertar de todas as amarras. Não é para mágoa e ressentimento prender você. Então a gente precisa escolher obedecer para ser liberto, para ser livre. Amém, querido? O perdão cura. Quem? Quem perdoa. Quem perdoa. Eu trabalhei uma vez 5 anos num hospital. Eu era psicóloga de uma equipe de cirurgia cardíaca. O primeiro dia de trabalho meu, eu entrei no hospital e o primeiro paciente foi um homem que estava fazendo uma cirurgia de 4 pontos de safena. E esse homem estava fazendo a 12ª cirurgia nos últimos 12 anos. E eu fiquei muito chocada. Como que alguém durante 12 anos faz uma cirurgia por ano? E eu fui e perguntei para ele. Eu falei assim, fala uma coisa para mim. O que aconteceu de importante, marcante na vida do senhor 14 anos atrás, mais ou menos? Ou seja, 2 anos mais ou menos antes da sua primeira cirurgia. Aí ele pensou e falou assim, interessante, porque o fato mais marcante da minha vida aconteceu 2 anos antes da primeira. E ele disse, meu melhor amigo chegou para mim no trabalho e pediu a minha bicicleta emprestada. E falou, preciso dela para resolver um caso urgente. No final da tarde, eu descobri que o meu melhor amigo pegou a minha bicicleta emprestada para assassinar o meu irmão. Aquele homem nunca conseguiu perdoar o amigo e nem a ele próprio, porque ele achou que ele participou da morte do irmão. O que significa isso? A mágoa e o ressentimento viajou no corpo daquele homem como se fosse um ácido. Foi destruindo um órgão, destruindo o outro, destruindo o outro e destruindo o outro. E assim foi. O perdão hoje, os médicos sabem que mágoa e ressentimento causam doenças. A gente perdoa para ser livre e para ter saúde. Deus quer para a gente vida com excelência. Então, mágoa e ressentimento, a gente tem que trabalhar para que ela saia. Você tem que brigar por isso, você tem que estar atento a isso, você tem que dizer todos os dias, não quero isso, eu rejeito isso, isso não faz bem para mim. E você tem que lutar para que o seu coração seja saudável. Outra coisa, muitas pessoas têm dificuldade de perdoar, porque o perdão, a mágoa e o ressentimento parece objeto de estimação. Sabe aquelas pessoas que acostumaram a contar a mesma história anos e anos? Você chega na casa dela, ela está contando a mesma história. Você encontra com ela, ela conta de novo a mesma história. Ela precisa contar aquela história. Aquela mágoa parece objeto de estimação. Ela vai guardando aquilo igual pessoas que guardam potinho. Você guarda potinho? A gente guarda potinho de geleia, potinho de margarina, vai guardando potinho, aí você fala assim, não, isso aqui, quando eu fizer uma coisa gostosa, eu dou para a vizinha. Mentira, você não dá nada para o vizinho, mas você guarda os potinhos, certo? Aí você guarda tanto potinho, que quando você ganha uma louça bonita e nova, você não tem onde colocar, porque os potinhos ocupam lugar. Aí você bota os potinhos pro seu marido, pros seus filhos comerem, copo de geleia, né, essas coisas todas. Quando chega uma visita, você bota as coisas bonitas. Não, querida, joga fora esses potinhos, bota o que tem de melhor para sua família, viu? Bota uma mesa bonita que eles merecem mais do que a visita. Tá ali com você, aguenta você a vida inteira, não é não? Então merece o que tem de melhor. Bom, quando você guarda muita coisa, tem uma pessoa que falou assim uma vez, eu li isso num livro, que a gente tinha que mudar pelo menos de 5 em 5 anos. Porque quando a gente muda, a gente percebe que guarda lixo na hora da mudança, não é isso? E aí você faz aquela limpeza para não levar o lixo para casa nova.
E aí você consegue jogar coisa fora. Você percebe que você tem apostilas de curso que você fez há 10 anos atrás. Tem teia de aranha. Isso significa que você nunca mais leu. Mas você guarda porque acha que um dia você vai ler. Você não leu de 6 meses atrás ou de 10 anos, você não vai ler mesmo. Então a gente precisa fazer uma faxina na casa da gente. Porque quando você faz uma faxina e joga as coisas fora, parece que a casa amplia, não parece? Ela parece que fica maior. O coração é a mesma coisa. De vez em quando, a gente tem que fazer uma faxina no coração e na mente. Você tem que prestar atenção para ver o que você tem guardado. Qual é o lixo de lembrança que você está guardando e cultivando ele. Porque quando a gente faz essa limpeza, a gente desobstrui o canal por onde passa as graças de Deus, a bênção de Deus, a unção de Deus. Nós somos canal de Deus. Mas o canal tem que estar limpo e desobstruído, senão não passa a graça de Deus. Perdoar é limpar esse canal. Mas você usa essa mágoa, esse ressentimento como mola. Tem gente que precisa da mágoa e do ressentimento para ter coragem para lutar. Eu vou lutar, eu vou vencer, porque eles vão ver que eu consegui. Não, querido. Você vai vencer porque Deus está na tua vida, porque Ele quer te abençoar, porque você é luz nesse mundo, porque você vai trazer motivação para as outras pessoas. Mas você não está aqui para jogar a sua vitória na cara de ninguém. Você está aqui para usufruir da sua vitória. Amém? Eu conheci 2 irmãs que eram casadas com 2 irmãos. O que elas duas tinham em comum? 2 irmãs casadas com 2 irmãos. A sogra. Certo? Eu não quero falar mal de sogra. Porque se tudo der certo na minha vida, eu vou ser sogra. E você também, certo? Então, não vamos falar mal de sogra. Eu só vou contar uma história para você de uma sogra. Mas essas duas ligavam todos os dias uma para a outra e falavam: sabe o que a jararaca falou ontem? Sabe o que a megera fez? Elas ficavam cultivando esse ódio pela sogra. Porque a sogra dela não era fácil mesmo. Mas muitas pessoas têm história ruim de sogra. Meu irmão, ele ama a sogra dele, mas ele fala que ele vai enterrar ela de cabeça para baixo. Porque se ela por acaso acordar e descobrir que está morta, ela vai cavar para sair e vai afundar mais. Mas tem uma história interessante de sogra que está ligada a perdão. O marido aprontou muito com a esposa e ela determinou: isso eu não perdoo, não vou te perdoar. Ele fez tudo o que ele podia para ter o perdão da esposa e não conseguiu. Aí um dia ele ficou pensando, e um dia ele descobriu que tinha uma coisa que ele podia fazer que ia mexer com o coração dela. Ela tinha vontade de pisar nos lugares que Jesus pisou. Ela queria ir para Israel. Ela queria fazer uma excursão a Israel. Ela era crente e ele não. Ela achava que se ele fosse, ele ia ficar comovido e ia se converter. A mãe dela também tinha esse sonho. Ele foi, de surpresa, comprou um pacote de viagem para Israel, para a esposa, para ele e para a sogra. E falou com a mulher assim: nós vamos todos para Israel. A mulher ficou tão impactada e tão feliz que ele ficou com crédito para perdão no futuro. Os 3 foram para Israel. Só que lá, a emoção foi tão grande, a sogra dele já tinha infartado antes. A emoção foi tão grande, impactou tanto o coração daquela mulher que ela infartou de novo e morreu. O cara pensou assim: o dinheiro bem gasto esse. Podia ter feito esse investimento há mais tempo. Aí a autoridade lá chamou ele num cantinho e falou assim: vem cá, o que você vai fazer com a sogra? Vai levar para o Brasil para enterrar? $20.000. Aqui você paga só 2. Ele falou: eu pago quanto for preciso, mas minha sogra vai comigo. A mulher ficou emocionada demais. Amor, não sabia que você amava tanto a minha mãe. Aí o cara chegou, chamou ele lá num canto e falou assim: nossa, no Brasil sogra é valiosa, hein? Você vai gastar 20 mil para a mulher? A mulher já morreu, meu irmão. Ele falou: fica quieto, rapaz.
Eu andei por aqui e descobri que 2 ressuscitaram nessa terra. 20 mil é só a garantia. Então, perdão, mágoa não é para ser mola. Perdão é de graça. Você não perdoa e cobra a mudança do outro. Porque você perdoa por você e não pela pessoa. Você decidiu perdoar por você e não pelo outro. Então você não tem que cobrar. Eu te perdoei, agora você tem que mudar. Não, querido. A mudança do outro é com o outro. Você já mudou quando você perdoou. Você cuidou de você. Amém? Então, a gente não cobra o perdão e nem exige que a pessoa seja diferente. Uma coisa que dificulta às vezes as pessoas perdoarem é que ela acha assim: se eu perdoar, a pessoa vai ter que mudar, porque eu vou ter que me relacionar com ela de novo. Você perdoa o seu marido, a sua esposa, um amigo, os seus pais, os seus filhos, o relacionamento tem que seguir. Mas tem pessoas que perdoam e não tem que reatar um relacionamento. Tem gente que tem que perdoar alguém que já morreu. Tem pessoas que tem mulheres que tem que perdoar o ex-marido que já está casada com outra família, que mora longe. Você não tem que ter relacionamento de novo com ele. Tem pessoas que tem que perdoar o bandido que assassinou o filho dela. Você não tem que ter relacionamento com ele. Entende, gente? Às vezes a pessoa acha que se você perdoa, você tem que ter uma amizade com aquela pessoa. Não, você perdoou para livrar o seu coração de um peso. Você recuperou a sua liberdade. Amém, gente? Se você está perdoando as pessoas que convivem com você, que são seus amigos, isso é uma coisa. Agora, nem todo mundo precisa reatar um relacionamento. O lugar do perdão é o lugar da graça de Deus. Quando você perdoa, você dá oportunidade a Deus para trabalhar na sua vida. Quando você não perdoa, você dá lugar para o diabo acusar você diante de Deus, porque você é desobediente. Então, quando a gente perdoa, a gente ocupa o lugar da graça. Você está evitando que Satanás te acuse diante de Deus. Agora, tem gente que tem que perdoar outras pessoas. Tem gente que tem que perdoar Deus. Parece soberbo isso, arrogante, e é mesmo. Mas tem pessoas que têm mágoa de Deus. Conheci um rapaz uma vez num seminário que eu fiz, e ele disse: nunca mais eu volto para a igreja. Fui crente a vida inteira, filho de pastor. Meu pai trabalhou pela causa do Senhor 40 anos e morreu de câncer. Que Deus é esse? Que depois de um homem trabalhar 40 anos, ele leva ele de câncer. Uma pessoa que tem mágoa de Deus porque perdeu alguém, não conhece a realidade espiritual. Você pode ficar triste por ter perdido alguém. Você pode doer no seu coração. Você pode sentir saudade, sentir falta. Você pode sentir toda a dor do mundo pela falta de alguém. Mas revolta contra Deus é não entender o mundo espiritual. Se a gente morre e tem um encontro com o nosso Salvador, e a gente entende que o céu é um lugar melhor do que aqui, eu posso me revoltar com Deus? Não. Eu sofri, mas aquela pessoa ganhou. Amém, gente? Se eu entendo que estar com Deus é melhor do que estar aqui, eu não posso ter revolta com Deus por causa da morte. E outra coisa, Deus não prometeu eternidade aqui, Ele prometeu eternidade lá. Amém? Então a morte é uma coisa natural. A gente enxerga as coisas por ângulo diferente. Nós enxergamos de uma forma, Deus enxerga de outra. Para a gente é perda, para Deus é ganho. Então a gente precisa cuidar da nossa saudade, da nossa dor, mas liberar essa revolta, porque Deus sempre é bom, sempre. Nós não entendemos porque a nossa visão é limitada. A gente olha de baixo, Deus olha de cima. Vamos imaginar uma cena. Pensa no nascimento de uma criança. Pensa num bebê. Depois de 9 meses na barriga da mãe, quietinho,
só ouvindo ali o barulho do coração, se movimentando ali na água na barriga da mãe. De repente, ele vai nascer, está num hospital. E aí ele nasce com um refletor enorme, uma luz enorme na cara dele. Um barulho enorme dentro do centro cirúrgico. Um monte de gente falando. O médico pega esse bebê pelo pezinho, levanta ele, dá um tapa no bumbum dele para ver se ele chora, para liberar o pulmão. Se tiver secreção no nariz, enfia um negócio gelado ali dentro. Se tiver secreção na garganta, enfia um tubo gelado ali dentro da garganta para aspirar. E aí esse neném olha essa violência toda em volta, e aí ele olha o pai dele fotografando e filmando. O homem feliz, emocionado com aquilo tudo e não faz nada para defender ele. O que ele deve imaginar? Esse cara que vai cuidar de mim, eu quero voltar. O cara não me defende. Mas esse homem que está filmando, que é o pai dele, sabe que se aquele procedimento não for feito, o filho dele não vive. Então a visão é diferente. A gente tem que aceitar que mesmo que a gente não entenda, Deus é bom. Mesmo que a gente não compreenda, que a gente sinta uma dor enorme, Deus sabe o que faz. A gente precisa aceitar isso. Nossa visão é limitada, a gente é pequeno demais. Deus é maior, Ele sabe sempre. Eu não entendo, mas aceito. Amém, gente? Então revolta com Deus não existe, não pode existir na vida da gente. É a arrogância da nossa parte, a prepotência da nossa parte. A gente tem que aceitar que Deus é bom o tempo todo. Então mágoa com Deus não adianta, querido. A gente não entende a morte. Mas uma vez, tinha um médico, um oncologista, pediatra, que ele tratava de uma menininha que estava há muitos anos no hospital, lutando contra uma leucemia. Essa menininha era muito alegre. Nunca o médico encontrava ela triste. Um dia, ele chegou e ela estava pensativa. E aí ele falou assim: querida, eu nunca te vi desse jeito. O que está vendo com você? Você está triste? Ela falou: eu não, minha mãe. E eu estou preocupada com ela. Ela está triste porque ela sabe que está chegando o dia da minha morte. Ela já está sentindo a minha falta. Ela sai para tomar café, mas ela vai chorar no banheiro, porque ela sabe que está chegando o dia de eu ir embora. E o médico perguntou para ela: e você? Não está triste por causa da sua morte? Aí ela falou assim: por que eu haveria de estar? Aí o médico sentou e falou assim: então faz um favor para mim. Eu trabalho com a morte há muitos anos, eu nunca compreendi. Ensina para mim o que é a morte. Aí ela falou: tio, o senhor é adulto, eu vou ensinar para o senhor devia saber. Aí ele falou assim: mas eu não sei, explica você para mim. Ela falou: então vou explicar para o senhor, vê se o senhor entende. É fácil. Olha, quando eu vivia na casa da minha mãe, que eu morava junto com eles, eu tinha muito medo de dormir sozinha no meu quarto. Aí eu deitava na cama do meu pai. De madrugada, meu pai me pegava e me botava na minha cama. Eu dormia na cama dele e acordava na minha. Morrer é só isso. Eu vou dormir aqui e vou acordar na cama do papai do céu. E aí Deus explica pra gente que para entrar no céu precisa ser como criança. Amém, querido? Outra coisa, tem pessoas que precisam perdoar a si próprias. Tem gente que carrega muita mágoa de si. Pessoas que não se aceitam pelo que viveram. Pessoas que condenam a si mesmas porque sofreram abuso na infância, porque elas acham que elas colaboraram com aquilo. Pessoas que tomaram decisões erradas na vida e hoje elas veem a vida dela num rumo totalmente diferente e elas ficam se cobrando porque um dia elas tomaram o rumo errado. Pessoas que fizeram coisas, que abandonaram seus projetos de vida e elas dizem: por que eu abandonei o meu sonho? Pessoas que fizeram escolhas por pessoas erradas. Enfim, nós todos fizemos muitas coisas erradas na vida. Todos nós fizemos. Todos nós um dia fizemos escolha que hoje a gente não faria. E aí você fica se condenando pelas escolhas que você fez. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Quanto mais mágoa você tem de você mesmo, mais amargo você fica. Quanto mais raiva você tem de você, mais você transfere para os outros. Quanto mais você se condena, mais você condena as pessoas.
Tem gente que é crítico demais com os outros. Tem gente que olha pecado demais na vida do outro. Tem gente que condena demais a atitude das pessoas. Quanto mais alguém condena o outro, é porque esconde uma condenação em relação a si mesmo. Todas as pessoas que apontam erro demais nos outros, é porque elas estão escondendo erros que ela não consegue aceitar em si. Aí ela projeta no outro. Sabe o que a gente precisa fazer, querida? A gente precisa perdoar a gente próprio. Jesus morreu e sacrificou por nós. Se Ele nos absolveu, quem somos nós para nos condenar? A gente está tornando inválido a cruz de Cristo. A gente precisa se perdoar. Você precisa se perdoar. Você olha para a sua vida passada e fala assim: eu não podia ter feito aquilo. Foi ignorância, foi infantilidade, foi fraqueza, foi insegurança. Eu não podia ter tomado aquela atitude. Aí hoje você olha para trás e vê que você foi incompetente. Se você olha para trás e se arrepende do que fez, é porque hoje você é mais maduro do que era antes. E se você hoje é mais maduro do que era antes, faz hoje o melhor para você. Quanto mais você se prende em mágoas passadas, mais você atrapalha o rumo da sua vida, você não desenvolve. Amém? A gente precisa aprender a perdoar o outro, Deus e a gente. 1 João 4,19 diz: nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Por que a gente ama a Deus? Porque Deus amou a gente primeiro. Você recebe o amor de Deus e tem amor para dar. O crente que diz que recebeu e foi impactado com o amor de Deus, mas não ama ninguém. A pessoa que não tem a mínima preocupação com os outros, com a salvação de outras vidas, que não tem a mínima vontade de fazer nada pelo reino de Deus, não foi impactado pelo amor de Deus. Porque quando você recebe esse amor, não adianta, seu coração se enche, você transborda para o outro. Amém? Perdão é a mesma coisa. Quando você é impactado pelo perdão de Jesus e percebe o quão caro Ele pagou com a própria vida, com dor, com humilhação, com sofrimento, Ele esvaziou lá da glória dele, Ele ficou pequenininho, Ele nasceu no ventre de uma mulher, Ele se sujeitou a ser criado por alguém, Ele foi criança na mão de alguém. Olha o que Deus fez. O Criador do universo se sujeitou a ser cuidado por alguém. Depois Ele passou por humilhação, Ele passou por dor, Ele passou por sacrifício, Ele pagou tudo isso, querido, só para perdoar a gente. E nós, para perdoar o outro, só precisamos de uma decisão. Quando a gente é impactado pelo perdão de Deus, por tudo que Ele fez para nos perdoar e nos libertar, a gente fica com vergonha de não perdoar o outro. Quando você se lembra do quão caro foi o perdão de Jesus para nós, fica muito mais fácil para você liberar o perdão. Amém? Mas por mais que a gente entenda, por mais que a gente saiba disso, e entenda tudo que envolve o perdão, você não faz sozinho. Você precisa do Espírito Santo de Deus com você e eu também. Você pode sair daqui determinado: ok, eu vou perdoar. Se o Espírito Santo não estiver com você, se Jesus não estiver com você, se Jesus não for a razão da sua vida, daqui a pouco você sai dessa determinação, porque a mágoa toma conta de você de novo. Você precisa da presença de Jesus. A gente vem para a igreja pela causa errada. A gente vem para a igreja porque precisa de alguma coisa. Você precisa de cura, você precisa de libertação, você precisa de uma porta de emprego, você precisa da salvação da sua família. A gente vem por causa de alguma coisa que a gente necessita. A gente devia vir por causa de uma pessoa, porque nessa pessoa tem todas as coisas que a gente necessita. E quando você vem por uma coisa, você ganha aquela coisa. Quando você vem pela pessoa, você ganha todas as coisas. Tinha um homem que ele amava muito a arte. Ele era apaixonado por obras de arte. Vivia ele e o filho. Os dois eram apaixonados por arte. A família era resumida no pai e no filho. Eles tinham uma mansão.
E nessa mansão tinha obras de arte muito valiosas que não tinha em nenhum museu do mundo. Estava tudo ali. Eles não vendiam, não trocavam, não saía dali. Então vinham pessoas do mundo inteiro observar, apreciar aquelas obras de arte. E eles ficavam encantados de receber as pessoas só para mostrar aquilo. Um dia surgiu uma guerra naquele país. E aquele rapaz se alistou naquela guerra. Teve que se alistar. E ele era um homem muito consciente. Ele era um rapaz muito amoroso, que se empenhava muito naquilo que ele fazia. E numa determinada batalha, eles sofreram uma emboscada. E todos os companheiros do pelotão dele foram feridos. Ele era o que estava em melhor condição. Ele pegou um a um dos companheiros, botou no ombro e levou até um lugar seguro. Ele salvou a vida de 20 outros homens. Só que depois que ele levou todos eles, ele não aguentou, porque ele também estava ferido, e ele morreu. Porque ele decidiu salvar a vida dos 20 rapazes, ao invés de salvar a vida dele. Morreu esse homem, o pai ficou numa tristeza profunda. Passaram-se 3 meses, um dos rapazes já estava bem de saúde, foi visitar esse pai. E disse, eu vim aqui agradecer. Nada que a gente faça vai aliviar a dor do Senhor. Nada que a gente faça vai pagar pelo que o seu filho fez. Ele salvou a vida de 20 homens e morreu por causa disso. Mas a gente ouvia ele contando as histórias do quanto vocês dois amavam a arte. Eu não sou artista, mas eu quis fazer o retrato do seu filho. E eu trouxe de presente para o senhor essa tela. E aí aquele homem desenrolou a tela e ficou muito emocionado de ver o retrato do filho dele pintado de uma forma tão real. O sentimento do filho retratado naquela tela. Aquele homem que pegou a moldura mais cara que ele tinha e colocou aquela tela e botou um nome em cima, O Filho. Colocou no lugar de destaque na sala. As pessoas chegavam para ver as obras de arte, ele queria mostrar o filho. Ninguém valorizava, porque não conhecia o artista e porque não considerava aquilo obra de arte. Mas ele fazia questão de mostrar o filho. Mas os dias foram passando, aquele homem não suportou a tristeza e morreu. Ele era muito rico e não tinha para quem deixar a herança. Então ele mandou fazer um leilão das obras de arte. Vieram colecionadores do mundo inteiro para ter a oportunidade de ter uma obra daquela. Encheu um salão. O leiloeiro disse, eu vou começar com esse retrato aqui, com essa obra que chama O Filho. E vou começar com $2.000. Silêncio. 1.000. 500, 200, 100, 50. Ele repetiu o processo 3 vezes, até que um homem se revoltou e falou assim, a gente não veio de tão longe por causa disso. A gente veio aqui comprar obras de arte. Então começa o leilão de verdade. E ele falou, eu vou continuar com o retrato do filho. E fez o processo todo, mais 3 vezes, até que um senhorzinho lá no fundo da sala chegou na frente e disse, por favor, eu sou o jardineiro da casa. Eu não tenho dinheiro, porque todo o dinheiro que eu ganhava aqui eu mandava para o meu filho que estuda fora. Nunca precisei de nada nessa casa, porque fui tratado aqui como filho. Eu amava o meu patrão, e o meu patrão amava o filho dele. Eu amava os dois. Se eu tivesse uma fortuna, eu daria por esse quadro só pelo amor que o meu patrão tinha pelo filho dele. Mas eu não tenho. Eu tenho $50. Eu posso levar o quadro? O leiloeiro disse, alguém dá mais do que 50? Louco para começar o leilão. As pessoas, ninguém se manifestou. Ele bateu o martelo e disse, o quadro é do senhor e o leilão está encerrado. E houve um burburinho na plateia e disseram, encerrado como? Vai começar agora. Ele falou assim, eu vou ler o testamento. E no testamento dizia, aquele que valorizar o filho é o herdeiro de toda a minha herança. Se a gente vier para aqui entendendo quem é Jesus, antes da gente pedir, o anjo já vem para realizar. Amém, querido? Mas a gente precisa entender que a melhor causa que tem aqui se chama Jesus Cristo. Ele é o princípio,
o processo e o fim. Amém?